Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Natureza e Plantas em Foco. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das famílias de peixes mais fascinantes e diversificadas do mundo aquático, os ciclídeos. Eles são peixes que dominam muitos ambientes ao redor do planeta e têm uma grande importância para os ecossistemas aquáticos. Mas o que são, exatamente, os ciclídeos? Como eles se destacam no reino animal? Por que eles têm tantas espécies diferentes e comportamentos únicos? Vamos descobrir tudo isso e muito mais agora mesmo. Os ciclídeos fazem parte da ordem Cichliformes e são uma das famílias de peixes mais antigas e diversificadas do mundo. Eles habitam tanto águas doces quanto salgadas, e são famosos pela inteligência, habilidades de adaptação e pela incrível diversidade de cores e comportamentos. Embora muitos de nós os conheçamos por serem populares em aquários, a verdade é que eles têm uma importância muito maior na natureza. Ao longo deste vídeo, vamos entender melhor o papel que desempenham no equilíbrio de seus ecossistemas, explorar suas características mais impressionantes e, claro, aprender por que são considerados os reis de muitos ambientes aquáticos. Os ciclídeos são encontrados em diversos tipos de habitat ao redor do mundo, especialmente na África, América do Sul e Ásia. O que torna essa família tão interessante é a quantidade de espécies diferentes. Existem mais de 1.300 espécies de ciclídeos conhecidas, e o número continua a crescer com novas descobertas, especialmente nos lagos africanos, como o Lago Tanganica e o Lago Vitória. Esses lagos são verdadeiros centros de biodiversidade, e os ciclídeos que habitam essas águas são, sem dúvida, uma das maiores maravilhas da natureza. Uma das características mais notáveis dos ciclídeos é o fato de que eles variam imensamente em tamanho, forma, comportamento e cor. Alguns são pequenos, com apenas alguns centímetros de comprimento, enquanto outros podem chegar a medir mais de 1 metro. Eles podem ser encontrados em uma grande variedade de cores e padrões, desde os mais simples, com cores mais discretas, até os mais vibrantes, com uma gama incrível de matizes. Esses peixes são conhecidos por sua inteligência e comportamento social complexo. Eles não são apenas peixes que nadam por aí, eles interagem com o ambiente, com outros indivíduos da mesma espécie e até com espécies diferentes. São capazes de aprender, de tomar decisões baseadas em experiências passadas e de modificar seu comportamento conforme as condições do ambiente mudam. Agora, talvez você esteja se perguntando: onde podemos encontrar os ciclídeos? A resposta é: praticamente em qualquer lugar com água. Eles habitam desde grandes lagos e rios até ambientes mais restritos, como pântanos e até cavernas subaquáticas. No entanto, os ciclídeos são particularmente abundantes em algumas regiões do planeta. Um dos locais mais famosos para encontrar ciclídeos é a África, especialmente nos grandes lagos do continente, como o Lago Tanganica, o Lago Vitória e o Lago Malawi. Esses lagos são verdadeiros santuários de biodiversidade, com centenas de espécies de ciclídeos que se adaptaram a diferentes tipos de habitats dentro da água, criando uma grande variedade de nichos ecológicos. Na América do Sul, o rio Amazonas e seus afluentes também são lar de várias espécies de ciclídeos. Eles se adaptam a diferentes condições de água, desde águas mais turvas até regiões com águas mais claras e com diferentes tipos de vegetação. O que realmente diferencia os ciclídeos de muitos outros peixes são seus comportamentos sociais e seus comportamentos reprodutivos. Os ciclídeos são conhecidos por formar territórios. Isso significa que eles são muito protetores do espaço que ocupam, especialmente quando estão se preparando para a reprodução. Eles criam casas nas quais defendem ferozmente seus ovos e filhotes de qualquer intruso. Esses territórios são cuidadosamente construídos e podem ser formados por pedras, buracos ou qualquer outro tipo de estrutura subaquática. A reprodução dos ciclídeos é uma das partes mais fascinantes de sua biologia. Muitos ciclídeos são conhecidos pelo cuidado parental, ou seja, tanto os machos quanto as fêmeas protegem os ovos e os filhotes com dedicação. Alguns ciclídeos, como os ciclídeos do gênero Cichlasoma, são conhecidos por incubar seus ovos na boca, um comportamento chamado de boca incubadora. A fêmea coloca os ovos em sua boca, onde eles ficam até a eclosão, e os filhotes permanecem lá por um tempo, protegidos e seguros. Esse cuidado parental é fundamental para a sobrevivência dos filhotes, pois muitos ciclídeos habitam ambientes que podem ser perigosos. A água pode ser cheia de predadores, e os filhotes são vulneráveis a ataques. Por isso, os pais, especialmente a fêmea, ficam atentos a qualquer movimento suspeito e podem até perseguir qualquer predador que se aproxime.
Além disso, os ciclídeos têm uma incrível habilidade de adaptar seu comportamento reprodutivo ao ambiente. Eles conseguem perceber mudanças nas condições de água, como temperatura ou pH, e ajustar seus hábitos de acasalamento de acordo. Isso os torna extremamente bem adaptados a uma variedade de ambientes aquáticos, desde os mais turbulentos até os mais calmos e protegidos. Você sabia que alguns ciclídeos são especialistas em minar recursos dos outros animais? Sim, eles são conhecidos por um comportamento curioso chamado comportamento de parasitismo de desova. Alguns ciclídeos se aproveitam de outros peixes que estão desovando e depositam seus ovos nas ancasas ou bocas de outras espécies. Os filhotes do ciclídeo parasita são então criados sem o trabalho de cuidar deles. É uma estratégia inteligente, mas um pouco suja, não é? Outro aspecto interessante dos ciclídeos é que eles podem ser bastante territoriais e agressivos, especialmente durante o período de reprodução. Os machos, por exemplo, se tornam mais agressivos quando querem defender seu território ou garantir uma fêmea. Essa agressividade pode ser vista nas interações entre os indivíduos da mesma espécie ou até com outras espécies, que se aproximam do território ou da área de reprodução. Muitas pessoas conhecem os ciclídeos por serem uma escolha popular em aquários, especialmente para quem busca ter um peixe com comportamento interessante e cores vibrantes. No entanto, é importante lembrar que, apesar de serem peixes resistentes e adaptáveis, os ciclídeos exigem cuidados especiais, especialmente quando se trata de temperatura, qualidade da água e tamanho do aquário. Como eles são muito territoriais, é importante criar aquários grandes o suficiente para que cada peixe tenha seu espaço sem conflitos. Além disso, muitos ciclídeos preferem ambientes com rochas e substratos variados, que imitam seus habitats naturais. Embora os ciclídeos sejam populares como peixes ornamentais, eles desempenham um papel muito mais significativo nos ecossistemas naturais. Como predadores e presas, eles ajudam a regular as populações de outros peixes e organismos aquáticos. Sua presença contribui para a saúde dos ecossistemas aquáticos, pois eles controlam a quantidade de organismos, como insetos aquáticos e pequenos crustáceos, que poderiam se multiplicar descontroladamente. Em muitos lagos e rios, os ciclídeos também são fundamentais para a dispersão de sementes. Eles se alimentam de várias plantas aquáticas e ajudam a espalhar suas sementes por grandes distâncias, permitindo a regeneração de vegetação em várias áreas. Isso contribui para a preservação do equilíbrio natural desses habitats. A importância dos ciclídeos nos ecossistemas vai além de sua função como reguladores de populações de organismos aquáticos. Como já mencionei, eles também desempenham um papel vital na dispersão de sementes, um aspecto muitas vezes negligenciado, mas crucial. Quando se alimentam de plantas aquáticas, muitos ciclídeos engolem sementes, que acabam sendo liberadas em outras áreas. Essa movimentação de sementes é essencial para a renovação da vegetação aquática e a manutenção da biodiversidade em várias regiões. Além disso, muitos ciclídeos são importantes presas para outros animais aquáticos e aves. Em várias partes do mundo, esses peixes são caçados por predadores naturais, como jacarés, grandes aves aquáticas e até mamíferos que vivem nas margens de rios e lagos. Portanto, os ciclídeos fazem parte de uma rede alimentar complexa que mantém o equilíbrio de muitos ecossistemas aquáticos. Os ciclídeos também contribuem para a qualidade da água. Eles se alimentam de pequenos organismos que vivem na água, ajudando a controlar a quantidade de nutrientes em excesso, como o fósforo e o nitrogênio, que podem ser prejudiciais em grandes concentrações. Essa função natural de filtragem da água é uma das razões pelas quais os ciclídeos são tão importantes para a saúde de seus ambientes. Como já falamos, os ciclídeos são populares em aquários devido à sua beleza, inteligência e personalidade marcante. No entanto, manter ciclídeos em cativeiro requer uma série de cuidados específicos para garantir que eles se mantenham saudáveis e confortáveis. A seguir, vamos explorar os principais cuidados para quem deseja ter um aquário de ciclídeos. Primeiro, o tamanho do aquário é uma consideração importante. Muitos ciclídeos são peixes territoriais e, portanto, precisam de espaço para se mover livremente sem entrar em conflito com outros indivíduos. Se você for criar ciclídeos em aquário, recomenda-se que o espaço seja grande o suficiente para acomodar as várias espécies que você deseja ter dependendo da espécie. O aquário pode precisar ter mais de 100 litros de água para garantir que os peixes se sintam confortáveis. A qualidade da água também é crucial para a saúde dos ciclídeos. Esses peixes são bastante sensíveis às condições da água, incluindo pH, dureza e temperatura. Em muitas espécies, a qualidade da água é um fator determinante para o sucesso da reprodução.
É importante monitorar regularmente o pH e a dureza da água, que devem ser ajustados conforme as necessidades da espécie que você está criando. Além disso, filtragem e circulação de água são essenciais. Ciclídeos gostam de águas bem oxigenadas e com boa circulação, o que pode ser alcançado com o uso de um bom filtro e, em alguns casos, bombas de circulação. Isso é particularmente importante em aquários que têm várias espécies, já que a água precisa ser bem filtrada para garantir que todos os peixes permaneçam saudáveis. Outro ponto essencial é a alimentação dos ciclídeos. Eles são peixes carnívoros ou onívoros, dependendo da espécie, e se alimentam de uma variedade de alimentos, como alimentos vivos, congelados ou ração específica. Algumas espécies de ciclídeos também se alimentam de plantas aquáticas e pequenos organismos no ambiente. Manter uma dieta equilibrada é fundamental para a saúde deles. Ao criar um aquário com ciclídeos, também é importante considerar a compatibilidade das espécies. Como mencionei antes, os ciclídeos são territorialistas, o que pode levar a brigas se não forem colocados os indivíduos certos juntos. Algumas espécies são mais agressivas do que outras, e é necessário escolher espécies que convivam bem no mesmo aquário. Além de seu impacto ecológico e de sua popularidade em aquários, os ciclídeos também desempenham um papel significativo na cultura e economia de algumas regiões. Em várias partes do mundo, especialmente na África e na América do Sul, os ciclídeos são considerados fontes importantes de alimento e têm uma importância econômica para as comunidades locais. No Lago Tanganica, por exemplo, algumas espécies de ciclídeos são capturadas e consumidas por comunidades ribeirinhas. Além disso, esses peixes também são uma fonte de renda para pescadores locais, que vendem essas espécies para mercados de peixe. Essa atividade pode ser uma parte essencial da subsistência dessas populações. No Brasil, a pesca de ciclídeos nativos também tem importância econômica em algumas regiões, especialmente em áreas de grande biodiversidade, como o Pantanal e a Amazônia. Além disso, com a crescente popularidade do aquarismo, muitos ciclídeos também são exportados para outros países, gerando uma demanda crescente no mercado internacional. Agora, para finalizar, vamos falar de algumas curiosidades bem interessantes sobre os ciclídeos. 1. Formação de lagos de ciclídeos. Em algumas áreas da África, como o Lago Tanganica, os ciclídeos são tão numerosos que os cientistas chegaram a chamá-los de ciclídeos de lago. A diversidade de espécies nesses lagos é uma das maiores do mundo, com centenas de espécies vivendo lado a lado. A competição entre essas espécies por espaço, comida e parceiros é intensa e leva a uma incrível variedade de comportamentos. 2. Ciclídeos de boca incubadora. Como mencionei anteriormente, muitas espécies de ciclídeos praticam a incubação bucal, onde os ovos são mantidos dentro da boca até a eclosão. No entanto, algumas espécies, como o ciclídeo tilápia, até incubam seus ovos nas brânquias, uma adaptação ainda mais impressionante. 3. Mudança de sexo. Alguns ciclídeos têm a capacidade de mudar de sexo durante a vida. Em algumas espécies, como o ciclídeo Lamprologus calypterus, se o macho dominante for removido de um grupo, a fêmea mais forte pode assumir o papel de macho. Isso garante que o grupo mantenha sua estrutura social. 4. Líderes do território. Os ciclídeos não apenas defendem seus territórios, mas também os marcam com sinais e comportamentos específicos. Alguns machos possuem cores vibrantes que se tornam ainda mais intensas durante a época de reprodução, o que serve para atrair fêmeas e intimidar outros machos. 5. Ciclídeos de água salgada. Embora a maioria dos ciclídeos viva em água doce, algumas espécies são adaptadas a ambientes de água salgada. Elas ocorrem principalmente em áreas costeiras, onde a água doce e salgada se encontram, como os estuários. Essas espécies possuem adaptações especiais que permitem sobreviver em condições mistas. E com isso, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo sobre os ciclídeos. Como vimos, esses peixes são verdadeiros dominadores dos ambientes aquáticos, não só por sua inteligência, comportamento social e diversidade, mas também pelo papel crucial que desempenham nos ecossistemas. Seja no mundo natural ou no aquário de casa, os ciclídeos continuam a surpreender e encantar todos aqueles que têm o privilégio de conhecê-los. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que isso inspire vocês a conhecer mais sobre esses incríveis peixes. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre o maravilhoso mundo da natureza. Até a próxima!